Faz um sinalzinho assim com a mão para a gente conhecer. Tem ninguém? Ninguém nos visitando hoje pela primeira vez. Amém. Quem está vindo pela segunda, pela terceira vez? Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do versículo 35, irmãos. Tem uma palavra maravilhosa aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Essa palavra é para você e para mim. Amém? Então diga assim, põe a mão no seu coração e diga assim, essa palavra é para mim. Amém. Então ela diz assim, ó, Hebreus, irmãos, eu falei errado o texto para vocês, é 10, tá? Hebreus 10, 35 e não 11, 35. É só você voltar uma página aí. Hebreus 10, 35. Ela diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, irmãos? Vamos repetir esse último versículo, todo mundo junto. Eu falo, você repete. Nós, porém, bem forte, todo mundo, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quem já assistiu aquele filme, O Peregrino? Teve há um tempo atrás. Quem já assistiu? Levanta a mão. Muita gente assistiu, né? Quem não assistiu ainda, eu recomendo você assistir esse filme. Tem em qualquer locadora, tá? É só você procurar pelo filme O Peregrino. É um filme baseado no livro de um irmão, um pastor que viveu já há muitos anos, ele já faleceu. Ele se chamava John Bunyan. E ele teve, irmãos, assim, uma revelação muito forte da parte de Deus. E, na verdade, o que Deus mostrou para ele é uma ilustração da caminhada cristã. E quando você vê esse filme, você vê aquela pessoa que foi iluminada pela palavra de Deus. A primeira coisa que acontece quando ela foi iluminada pela palavra de Deus, ela entendeu que era pecadora, que ela carregava um fardo de pecado nas costas. Por isso que quem já assistiu o filme vê que ele anda com aquele fardo nas costas. Então ele encontra com um evangelista que dá para ele orientação e começa a pregar para ele que ele precisava entrar pela porta estreita. Então ele entra pela porta estreita, em meio a muitos desafios, a muitos perigos que ele corre. Mas ali, quando ele entra pela porta estreita, ali você vê claramente que ele começa a caminhada cristã.
ele começa a caminhada cristã. E a primeira coisa que acontece depois que ele entra pela porta estreita, ele começa a caminhar e ele vai para a cruz. E ali na cruz, ele entende que o sacrifício de Jesus foi o preço que foi pago para que aquele fardo de pecado, para que toda aquela sujeira fosse removida dele. Então é muito lindo essa cena, né? Ali diante da cruz, ele se ajoelha e o fardo cai. O fardo cai sozinho. E ele agora era um homem livre, livre do pecado. Todas as vezes, irmãos, que a palavra de Deus nos ilumina, ela mostra a nossa condição. Ela mostra a nossa condição de pecadores. E quando nós vamos para a cruz, nós somos perdoados dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus é o único que é capaz de nos lavar, nos limpar e nos purificar. Amém? Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Esse texto tem falado muito comigo, irmãos, principalmente hoje. Esse texto falou muito comigo. Quão bom seria, irmãos, se a nossa caminhada cristã se resumisse apenas ao momento que a gente encontra com o Senhor Jesus, entende o plano dele para a nossa vida, entende o que é o perdão dos pecados, entende o que é a salvação, e nós recebemos a salvação, somos purificados, somos lavados, somos restaurados, somos regenerados, somos curados. Quão bom seria se naquele momento a gente já fosse morar com o Senhor. Seria maravilhoso, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Seria maravilhoso, irmãos. Para mim seria maravilhoso. Mas infelizmente ou felizmente, eu creio que felizmente, não é assim. Nós temos, irmãos, uma caminhada para poder fazer. E nessa caminhada, irmãos, muita coisa pode acontecer conosco. Durante essa minha jornada, muitas coisas vão acontecer dentro de mim, na minha vida. Eu vou começar uma caminhada rumo à santificação. Eu vou começar uma caminhada aonde eu vou entender que, por exemplo, eu não posso ter pendências na minha vida. Eu preciso resolver essas coisas. É por isso que muitas pessoas que entendem, queridos, o plano de salvação, o projeto de Deus para as suas vidas, elas vão se reconciliar com familiares, elas vão se reconciliar com pessoas com as quais ela não tinha mais nenhum relacionamento por causa de mágoas, por causa de coisas do passado. Ela confessa as suas coisas, ela abandona aquele caminho e agora ela está numa nova caminhada. A caminhada cristã, irmãos, ela é assim, ela vai fazer isso na nossa vida. E se não está fazendo isso na nossa vida, se não tem feito isso na nossa vida, irmãos, nós precisamos parar, pensar, porque tem alguma coisa errada. A vida cristã, querida, ela não é uma vida estática, parada, nada acontece, não, muito pelo contrário. A vida cristã é algo dinâmico, sempre tem alguma coisa da parte de Deus acontecendo na minha vida. Sempre tem alguma coisa da parte de Deus acontecendo na sua vida, para poder trabalhar você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo ele ensina, olha irmãos, afastem-se de toda forma de mal. Olha só, querido, o que ele está ensinando, afastem-se de toda forma de mal. Ou seja, na caminhada cristã você aprende que você precisa se afastar de toda forma de mal. Não pode mais haver na sua vida. Aí ele continua o versículo dizendo assim, e que vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Me esqueci o versículo, abre lá. Eu citei aqui a última parte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu falei do 22, afastem-se de toda forma de mal. Veja agora o 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele diz assim, olha, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente,
e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Olha para mim, irmãos. Na caminhada cristã você vai aprender a viver de uma forma aonde o seu corpo, a sua alma e o seu espírito vão sendo santificados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. É durante a caminhada cristã que isso acontece. E isso vai preparar você para o encontro com o Senhor Jesus. Então, por isso que existe a caminhada cristã. Seria bom se aceitássemos Jesus, pronto, eu já vou morar com Ele. Mas não, tem uma caminhada. Agora, irmãos, acontece outra coisa também. Na caminhada cristã, nós encontramos obstáculos. Nós encontramos dificuldades. Nós encontramos barreiras. Nós encontramos oposição. Oposição à nossa fé. Oposição ao estilo de vida que você escolheu para viver agora. Uma vida longe do mal. Uma vida longe do pecado. Escolhendo as coisas boas. As coisas que são agradáveis ao Senhor. Você vai encontrar oposição. E são, irmãos, essas oposições. E são essas tribulações, e são essas circunstâncias, é que às vezes elas se levantam, irmãos, com toda força contra as nossas vidas, e o objetivo é um só: fazer você parar a sua caminhada cristã, fazer você sair do caminho, fazer você desistir e perder a sua salvação. Esse é o objetivo. Não se engane, querido. Tudo que se levanta contra a sua vida, seja por artimanha dos homens, olha o que eu estou dizendo, seja por artimanha dos homens, ou seja por artimanha das forças espirituais do mal, tem um objetivo só: fazer você parar o seu ministério, fazer você parar a sua caminhada, e o objetivo final, fazer você perder a sua salvação e ir para a perdição. E esses ataques, irmãos, esses levantes, eles vêm de várias formas. Às vezes eles vêm nas formas de circunstâncias da nossa vida, coisas que se levantam, que nos chateiam, coisas que não deveriam acontecer. Irmãos, em Isaías tem um texto, aonde Deus, não sei se é Isaías, ou se é Jeremias, eu li esse texto há um tempo atrás, e infelizmente eu não decorei a referência desse texto, mas é fácil achar, no computador a gente acha, aonde existe uma situação, e Deus olha, e Deus fala para o profeta, falou assim: olha, coisas como essas não deveriam acontecer. Ou seja, Deus está, irmãos, chateado. E Deus se mostra extremamente descontente. Por quê? Porque Ele olha para aquela situação e Ele fala assim: coisas como essa não deveriam acontecer. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: tem muita coisa que não deveria acontecer na nossa vida, mas infelizmente acontece. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes, irmãos, os ataques, eles vêm na forma dessas circunstâncias, na forma de pessoas. Outras vezes, irmãos, vêm os ataques nas nossas emoções. Aí começam-se as crises. E aí, irmãos, a gente passa às vezes um período enorme da nossa vida, às vezes alguns meses, para alguns que são mais fáceis, algumas semanas, sabe, com aquelas crises. Aí você encara um demônio chamado desânimo, aí você encara um outro demônio chamado falta de fé, aí você encara um outro demônio chamado desista, você não vai conseguir. Aí, irmãos, vem esses ataques às nossas emoções, e de repente, irmãos, a palavra de Deus que diz para nós: mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Parece que isso não faz mais sentido para nós.
Porque nós às vezes estamos tão tomados, irmãos, sabe, daquelas coisas horríveis dentro da nossa alma, e você olha para um lado, você vê o desânimo, você olha para o outro, você vê a falta de fé, você olha para o outro, você vê o desespero, você olha para o outro, você vê a vontade de desistir, sabe, irmãos, e parece que a gente vai perdendo a visão de que nós estamos numa caminhada, que o meu alvo é a cidade celestial, é a salvação, é a vida eterna, é a herança do Senhor para a nossa vida. E aí parece que aquelas circunstâncias, elas vão realmente fazendo você ter vontade de desistir. Você começa a pensar: eu vou desistir, eu vou parar com o meu ministério, vou parar de ir na igreja, vou parar de ler a Bíblia, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Aí, irmãos, começa a choradeira. Ninguém me dá atenção, ninguém me cumprimenta, ninguém sabe o quanto estou sofrendo. Entrei e saí da igreja, ninguém deu moral para mim, sabe? E às vezes, irmãos, essas coisas, elas são tão fortes em nós, que por um tempo elas fazem com que nós paremos. E o pior de parar é porque depois de parar, você não vai ficar parado, você vai começar a retroceder, a voltar para trás. Agora vamos ler novamente esse texto aqui. Eu acho que eu consegui. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Eu acho que eu consegui nessa pequena exposição deixar o clima que eu queria. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Olha só. Diante de tudo isso que nós falamos, veja agora o que esse texto diz. Hebreus 10, 35. Ele diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Olha para mim, irmãos, você desanimou? Você parou? Você está vivendo as crises, você acha que todo mundo está jogando contra você, você acha que não vale mais a pena continuar a sua caminhada, continuar perseverando na fé, você acha que não vale a pena mais o casamento, você acha que não vale a pena mais os relacionamentos dentro da igreja, porque na igreja não deveria acontecer isso, mas acontece. Você acha, querido, olha o que o texto diz: não abram mão da confiança que vocês têm. Por quê? Porque ela será ricamente recompensada. Querido, a confiança que está dentro do seu coração, está dentro do seu espírito, está ali, querido, às vezes ofuscada pelas crises emocionais, ofuscada, querido, pelo calor das circunstâncias, dos problemas que você está vivendo. Eu quero dizer, querido, que essa confiança, ela continua lá no seu coração, porque foi Jesus quem colocou ela lá, o Espírito Santo está com ela lá, e você não pode abrir mão dessa confiança, porque há uma recompensa maravilhosa de Deus, se você continuar firme e não abrir mão dessa confiança que está aí dentro. Posso ouvir um amém, querido? Mais animado? Há uma recompensa de Deus. O texto diz assim: ela será ricamente recompensada. Coloca a mão no seu coração e diz assim: a confiança que eu tenho da vida eterna, bem forte, do poder de Deus, das promessas de Deus, mesmo que ofuscadas pela dor, pela tribulação, por pessoas
ou por mim mesmo. Essa é a confiança. Eu não vou abrir mão dela, porque ela será ricamente recompensada. Glória a Deus. Ricamente recompensada, querido. Agora me vem um texto, acho que é lá em Romanos, que está esse texto que diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a tribulação, nem homens, nem anjos, nem demônios, nem poderes dessa era, nem poderes da próxima era, nem coisas do céu, nem coisas da terra, nem coisas debaixo da terra. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E essa confiança que você tem dentro de você, vocês estão sabendo, estão entendendo a confiança que eu estou falando, irmãos? A confiança, irmãos, da promessa de Deus. A confiança, irmãos, de que Deus tem uma herança eterna maravilhosa para nós. De que um dia eu vou habitar num lugar onde não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver luta, não vai haver tribulação, não vai haver crises emocionais. Irmãos, essa confiança que se estende, irmãos, e que, você entendeu? É confiança no plano de Deus. Querido, não abra mão dessa confiança. Porque Deus recompensará ricamente você, se não abrir mão dessa confiança. Eu tenho certeza que você que já estava assim, cabisbaixo, entrou assim, chateado, você já começa a olhar para cima e falar: meu Deus, sabe o que vem agora? Eu preciso continuar minha caminhada. A sua caminhada, querido, ela não depende do seu pastor, não depende do seu discipulador, não depende do líder do seu discipulado. A sua caminhada não depende do irmão da igreja, a sua caminhada não depende do seu pai, da sua mãe, a sua caminhada não depende da sua esposa, do esposo, do namorado. A sua caminhada depende de você mesmo. É você mesmo. É quem vai dizer: eu não abro mão da confiança que Jesus colocou em mim, e eu agora vou continuar a minha caminhada. Porque, querido, às vezes a estrada é longa, mas nós temos que continuar a caminhada. Veja aqui, agora, olha o versículo 36. Ele diz assim, olha: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar. Nessa caminhada, querido, a perseverança, ela é uma chave fundamental, indispensável para que você tenha sucesso na sua caminhada. Perseverança. Perseverança, você precisa aprender a não desistir. Perseverar significa não desistir. Perseverar significa continuar tentando. Continuar tentando, pastor, mas eu já estou tentando há 10 anos. Meu irmão, tenta mais 10 anos. Pastor, mas será que isso não é falta de sabedoria? Não, querido, não é. Continua tentando. Continua tentando. Continua perseverando, continua insistindo. Continua insistindo, sabe? Não desista, continua, sabe? Não deu certo, tenta novamente. Não deu certo, tenta de novo. Eu vou tentar quantas vezes forem necessárias, mas eu preciso perseverar. Quantos estavam aqui, irmãos, quando nós pregamos, se não me engano, foram 3 palavras sobre Josué.
E especialmente uma palavra onde Caleb chega para Josué e fala de uma herança que tinha sido prometida a ele, que era a terra de Hebron. E ele esperou 40 anos por essa promessa ser cumprida. Quantos estavam aqui? Quantos se lembram? Olha, boa parte se lembra. Irmãos, eu sempre gosto de me lembrar desse exemplo de Josué. Perdão, de Caleb. Vamos lá, vamos reler esse versículo lá. Abre lá em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Versículo 6. Josué está lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Se você achou Juízes, você andou demais. Volta. Josué, capítulo 14, versículo 7. Aqui, Caleb está conversando com Josué. Josué era agora o líder da nação no lugar de Moisés, que já havia morrido. Já haviam se passado mais de 40 anos que eles saíram do Egito. Caleb aqui está com mais ou menos uns 85 anos de idade. Então, no versículo 7, Josué 14, 7, ele diz assim: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos, israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Olha para mim, irmãos. Sabe o que é continuar perseverando? Perseverar tem várias coisas. É não desistir, é continuar tentando. Perseverar, irmãos, é continuar fiel, mesmo quando todos ao seu redor forem infiéis. Mas você continua sendo fiel. Você perseverar. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de perseverar? Porque, irmãos, nós estamos de maneira errada, presta atenção nisso aqui, de maneira errada, ligados às pessoas que nos cercam. Deixa eu explicar isso para você, porque às vezes você vai falar assim: o pastor tem falado tanto sobre comunhão, de nós estarmos em comunhão com os irmãos, e agora como que ele vem falar que é errado eu estar ligado a uma pessoa? Querido, eu quero dizer o seguinte, presta atenção, a fé e a confiança que você exerce, que você tem no Senhor, no reino de Deus, ela tem que ser pessoal. Ela tem que ser sua. Ela não pode estar vinculada a qualquer outra pessoa. E muitas vezes está vinculada a uma pessoa. É um entendimento errado sobre a fé. Por quê? Porque quando essas pessoas elas se tornam infiéis, quando essas pessoas elas falham, quando essas pessoas elas desistem da caminhada delas, você também desiste. Você também para. É uma ligação, querido, é uma aliança que está errada. Essa aliança, essa ligação, ela precisa ser rompida, porque a fé é pessoal. É você e Deus. Eu permaneço fiel, enquanto todos ao meu redor podem estar se desviando, fazendo o que está errado. Em nome de Jesus, eles não vão fazer, amém? Vamos declarar isso, em nome de Jesus, eles não vão fazer, amém? Mas mesmo que eles façam, mesmo que eles comecem a desviar, mesmo que comecem a haver enganos, mesmo que eles comecem a sair do caminho, eu permaneço fiel. Isso é perseverar. É o que Caleb fala para Josué. Caleb fala assim: olha, irmãos, olha o que é perseverança. Ele fala assim para Josué: olha, Josué,
naquele dia, naquele tempo lá, quando Moisés nos enviou para espiar a terra, lembra que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra que manava leite e mel? Então eles foram, quando eles voltaram, Josué e Caleb e mais 10 eram os 12 espias. Quando eles voltaram, Josué e Caleb começaram a dizer: olha, a terra é maravilhosa, a terra de fato mana leite e mel, a terra produz assim frutos maravilhosos, saudáveis. Aí, irmãos, os outros 10, eles começaram a falar assim: mas tem gigantes na terra. Nós somos muito pequenininhos, lá vivem os Enaquins, são grandes gigantes, as cidades deles são muito fortificadas, e nós jamais vamos conseguir vencê-los. Irmãos, você já viu pessoa que diante de uma promessa de Deus, diante de uma herança de Deus, ele só consegue ver os problemas? Já viu isso, irmãos? Ele só consegue ver as dificuldades, ele só consegue ver os pepinos que tem para resolver. Aí Josué e Caleb falam assim: não, eles são gigantes sim de fato, mas se o Senhor, olha irmãos, olha o que é fidelidade, se o Senhor estiver conosco, nós venceremos cada um deles. Olha o que é o exercício da fé. Volta aqui para o texto agora, versículo 9. Ele diz assim: por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou, Caleb, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Olha o versículo 12, irmãos, o que ele fala? Versículo 10. Ele diz assim: pois bem, Josué, isso é Caleb é que está falando aqui para Josué: o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Perseverou, irmãos, 45 anos, esperando a promessa se cumprir na vida dele. Isso é perseverança. Mesmo quando todos foram infiéis, ele permaneceu fiel. É você dizer: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Se referindo à fidelidade, se referindo à firmeza na palavra, na promessa que Deus tem para a sua vida. Fala isso comigo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Todos podem ser infiéis, mas eu serei fiel. Fala isso aí. Todos podem se desviar, mas eu vou ficar firme. Todos podem deixar de crer, mas eu vou continuar crendo. Isso é perseverança, irmãos. Isso é não abrir mão da confiança que você tem. Deus honra, querido, quem é perseverante. Deus honra, olha só, Caleb espera 45 anos para que a promessa seja cumprida. 45 anos, você sabe o que é 45 anos? São 4 décadas e meia. Se o homem vive aproximadamente com boa saúde hoje, se ele vive, por exemplo, 90 anos, 45 anos é metade de uma vida. Você tem coragem de esperar metade de uma vida para que Deus cumpra a promessa na sua vida? Para ver o cumprimento da promessa na sua vida? Que isso é muito sério. Por que Deus não cumpriu antes? Não sei. Mas Deus devia cumprir antes. Você quer discutir com Deus? Eu não discuto. Irmãos, às vezes nós agimos como crianças.
Nós às vezes, irmãos, agimos como crianças. Nós não somos perseverantes. Nós muitas vezes abrimos mão da confiança. E às vezes a gente acha, irmãos, que Deus é obrigado a responder e tem que ser agora. Seria maravilhoso se algumas coisas fossem respondidas agora. Amém, irmãos? Mas infelizmente, a palavra de Deus, infelizmente não, felizmente, a palavra de Deus diz assim: porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, e os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Deus não pensa como você. Deus não anda pelos caminhos que você anda. O apóstolo Paulo lá em Coríntios diz que a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a força do homem. Às vezes você quer ver a resposta agora. Querido, presta atenção. Só persevera quem não recebe a resposta agora. Então você vai ter que aprender a perseverar. Vai ter que aprender a esperar ver a resposta de Deus na sua vida. Às vezes a gente começa, irmãos, a dar ordens para Deus. Deus, tem que ser agora. Se não for agora, não precisa mais não. Oh, meu Deus. Ainda bem que Deus tem muita misericórdia, irmãos. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Vamos voltar lá, irmãos, para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Para a gente terminar aqui. Esse texto aqui, esse versículo 37. Versículo 36 e 37, mas é fantástico. Olha só. Olha o que ele fala aqui, ó. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus... Mas espera aí, olha aqui para mim. Será que Caleb, com 10 anos, já não tinha feito a vontade de Deus para ver a promessa ser cumprida? Será que com 20 ele não tinha já feito a vontade de Deus? Porque aqui fala, olha, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Será que Caleb levou, irmãos, 45 anos para poder cumprir a vontade de Deus e assim ver a promessa sendo cumprida na vida dele? Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Caleb esperou 45 anos pela promessa. Sabe por quê que ele esperou 45 anos pela promessa? Ele esperou porque toda aquela geração que saiu do Egito, ela precisava morrer no deserto. Porque não creram, endureceram seus corações e não creram. O que eu quero trazer à sua memória agora e fazer você entender é que ele esperou tanto tempo, mas não foi culpa dele. Às vezes, irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar. Às vezes, nós achamos que Deus está esperando que algumas coisas sejam resolvidas em nós para que a promessa seja cumprida. Às vezes, irmãos, isso é verdade, mas às vezes não é. É certo que tem coisas que Deus espera acontecer dentro de você, para que Ele cumpra a promessa que Ele te fez. Mas muitas vezes isso não é verdade. Às vezes não depende de você. Às vezes, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes não depende de você. Você é fiel. Você é fiel em toda a sua vida. Você anda num caminho de integridade, de retidão, de justiça. Mas a promessa não se cumpre. Ou Deus mostrou para você que precisava resolver algumas coisas dentro de você, e você resolveu. Mas a promessa ainda não se cumpriu. Querido, o que Caleb estava esperando não é que ele mudasse. O que Caleb estava esperando não era que coisas dentro dele mudassem, mas era que uma situação fosse resolvida com o povo que às vezes não tinha nada a ver com ele. Querido, preste atenção, não importa se é com você, se é com outros, fidelidade precisa ser exercida, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer pessoa.
Posso ouvir um amém, irmãos? Assim, mais animado, assim, amém, amém, glória a Deus, amém. Às vezes você tem vinculado a sua fidelidade à fidelidade de outros. Às vezes você tem vinculado o cumprimento da promessa a coisas da sua vida que precisam acontecer. Querido, Deus vai cumprir a promessa quando for a vontade dEle. Agora em você, um tesouro, uma riqueza preciosa, um bem de altíssimo valor que precisa estar dentro de você, se chama fidelidade e perseverança. Por isso que quando Jesus olha para a igreja de Esmirna, Jesus olha para aquela igreja e fala assim: eu conheço a tua pobreza. Quando ele diz isso, Jesus estava falando que era uma igreja pobre, pobre mesmo, pobre de maré de si. Não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha bens materiais, não tinha nada. Você entendeu? Mas Jesus continua dizendo assim: mas eu te digo, tu és rico. Mas que riqueza é essa? Perseverança, fé, fidelidade, integridade, justiça, frutos do Espírito Santo. E isso precisa ser desenvolvido dentro de você. Então, querido, preste atenção. Existem, irmãos, coisas de muito mais valor do que promessas ou bens materiais que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus por elas. Nós precisamos delas. Jesus falou: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se lembram desse texto? O texto antes, Jesus fala assim um pouco: olha, não fiquem preocupados com o que vocês têm que vestir, com o que vocês têm que comer, porque Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Deus sabe, irmãos, que nós precisamos dessas coisas. Quem vai dizer aqui que não é bom ter um carro para não ter que andar a pé? Quem vai dizer aqui que não é bom ter uma moto para não ter que andar de bicicleta? Quem vai dizer aqui que não é bom ter uma bicicleta para não ter que andar a pé? Quem tem coragem de dizer assim: eu não preciso do meu carro? Eu preciso, rapaz, para mim é útil, irmãos. Sensacional, tanto que é útil. Só que quero dizer para você, querido, fidelidade, perseverança, a fé, não abrir mão da confiança, tem um valor infinitamente maior do que todas essas coisas. E isso precisa estar dentro de nós, irmãos. É isso que a caminhada cristã, ela vai formar dentro de nós. Essa caminhada cristã, irmãos, quando você não desiste, ela vai formando isso dentro de nós. Quando você decide não retroceder, isso vai sendo formado dentro de nós. Olha só, vamos reler aqui o 36. Olha, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. Mas enquanto isso, olha o versículo 38, enquanto o que vem, que virá, é certo que Ele virá, enquanto Ele não vem, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Põe a mão no seu coração e diga assim: enquanto Ele não vem, enquanto a promessa não se cumpre, eu viverei pela fé. Eu irei perseverar pela fé. Eu ia arriscar falar perseverarei. Mas eu mudei. Eu irei perseverar. Irei ficar firme na fé enquanto Ele não vem. E quando Ele vier, eu vou continuar perseverando na fé. Para terminar, versículo 39. O finalzinho aí, finalzinho do 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pertence a uma classe especial de pessoas de Deus. Que classe é essa? A classe dos que não retrocedem. Amém? Vamos
Vamos ficar de pé. Eu queria cantar aquela canção. Acho que quase ninguém conhece aquela canção. Cada vez que a minha fé é provada. Ou então nós podemos cantar também. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Quantos querem cantar cada vez que a minha fé é provada? Levanta a mão. Quantos querem cantar? Lance sua rede ao mar. Levanta a mão. Vamos cantar as duas então? Amém.